Aleluia. Mateus, capítulo de número 27, versículo 17, versículo 20, 21 e 22. Posso ler? Diz assim: Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Quem vós quereis? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Versículo 20. Porém, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedissem Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que devemos fazer então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Como você está? Curve sua cabeça para nós orarmos sobre esta palavra. Pai, obrigado. Obrigado por esta palavra que nós acabamos de ler. Obrigado por esta noite. Obrigado por este momento aqui reunidos. Obrigado porque nessa noite o Senhor tem uma palavra de destino, uma palavra de cura, uma palavra de vida para esta igreja. Nós nos colocamos debaixo da unção do Senhor, nós nos colocamos debaixo da autoridade do nome de Jesus e declaramos, Pai, que a palavra do Senhor prevaleça nos nossos corações, que sejamos profundamente visitados, que sejamos profundamente tocados pelas verdades contidas nesses versículos que acabamos de ler nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Digam todos amém. Aleluia. Quero que você volte para o versículo 17. Porque este versículo tem uma pergunta. A pergunta que Pilatos faz para o povo. Ele pergunta: Quem vós quereis? Quem vós quereis? Barrabás ou Jesus? Quem vós quereis? Ao longo dessa semana eu pensei essa pergunta por várias vezes. Eu refleti sobre essa pergunta. Quando Pilatos está diante da multidão, imagine, como se eu fosse Pilatos agora. E vocês aqui, a multidão diante de Pilatos. E ao lado direito está Jesus. Do lado esquerdo está Barrabás. Barrabás era um criminoso, estava preso, porque havia participado de um motim, tinha assassinado pessoas, e estava ali como um criminoso, preso. Do outro lado estava o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Jesus. E Pilatos aqui no meio, olha para a multidão embaixo e pergunta: Quem vós quereis? Quem vós quereis? Jesus ou Barrabás? E o versículo 20 diz que os principais sacerdotes e os anciãos começaram a persuadir a multidão, dizendo para eles: peçam Barrabás. Peçam Barrabás, mandem matar Jesus. E a multidão disse: Barrabás. Pilatos outra vez fez outra pergunta: E o que eu devo fazer com Jesus? Eles disseram: Crucificam, crucificam, crucificam. Queridos, a nossa vida ela vai estar sempre diante de duas opções.
Não existe uma terceira opção. Não existe uma quarta opção na vida de uma pessoa. Você e eu sempre iremos ter só duas opções: ou Jesus ou Barrabás. Ou Jesus ou Barrabás. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele representa a salvação. Ele representa a vida. Ele é o Cristo. Ele é o ungido de Deus. Barrabás representa a maldade do coração humano. Barrabás representa o pecado. Barrabás representa a velha natureza de toda pessoa. Você e eu, querido, nós vamos sempre estar diante dessas duas opções: ou Jesus ou Barrabás. A nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas atitudes. Tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que você está vivendo na tua vida hoje, querido, é resultado das escolhas que você fez. É resultado das decisões que você tomou. Ninguém aqui, irmãos, pode dizer assim: ah, pastor, não é verdade isso. O que eu estou passando não é consequência das minhas decisões. Eu lhe afirmo que é. Irmãos, são as nossas escolhas, são as nossas atitudes que estão determinando os nossos resultados. A pergunta que eu te faço nessa noite é: quem você está escolhendo? Quem você está escolhendo? Quem vós quereis? Essa foi a pergunta. Eu quero que essa pergunta fique no teu coração, irmãos. Quem vós quereis? Quem vós quereis? Deus, Ele coloca a bênção e a maldição diante de nós. Quando Ele estava lá diante do povo no Antigo Testamento, Deus falou assim: olha, hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus dá um conselho. Deus diz assim: escolhe a bênção, escolhe a vida. Mas Deus não decide por nós. Deus não vai decidir nada por você, querido. Ele nos deu o que nós chamamos de livre-arbítrio. Pastor, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder de decidir. É o poder de fazer as escolhas da sua vida. Deus em nenhum momento pensou em ter robôs para Ele controlar. Não, é por aqui, é assim. Se não fizer, eu te castigo. Não, porque Deus espera de você, Deus espera de nós, que nós o sirvamos de coração, que nós o sirvamos com obediência, que nós tenhamos prazer de viver com Deus, voluntariamente. Nenhum de nós, irmãos, somos obrigados a estar aqui. Nenhum de nós somos obrigados a servir a Deus. Essa é uma escolha que você faz. Essa é uma decisão que você toma. Essa é uma atitude que você anda por ela. Deus está sempre dizendo: filho, diante de ti está a vida e está a morte. Diante de ti, filho, está a bênção e a maldição. Diante de ti, filho, está o caminho espaçoso e o caminho apertado. Diante de ti está, filho, a porta larga e a porta estreita. Só há duas opções:
Só há duas opções: ou a luz ou as trevas. Então ele faz a pergunta. Eu acho muito interessante a pergunta de Pilatos, porque ele queria saber: quem vós quereis? E eu faço para você essa pergunta hoje: quem vós quereis? Quem você quer? Quem você quer? Eu fiz essa pergunta na célula dia desses com os irmãos. Todo mundo diz: pastor, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Mas irmãos, aí eu fiz outra pergunta para eles: será que nós queremos Jesus mesmo? Muitas vezes nós falamos da boca para fora. Muitas vezes nós dizemos que queremos Jesus, mas as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa vida está dizendo o contrário. Está dizendo que eu escolhi foi Barrabás. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 15. Abra esse versículo, por favor. Mateus 15, 17. Quero que todo mundo leia. Mateus 15, 17. Melhor, Mateus 15, 7. Versículo 7. Vocês encontraram? Hipócritas. Palavra forte, hein? Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu Deus. Imagina Jesus falando isso aqui para o povo. Vocês dizem que me honram, mas é só com os lábios, é só com a boca. O coração de vocês está longe de mim. Ei, querido, escute isso. Quem vós quereis? Quem você quer? Quem você quer? Pilatos, ele não fez a escolha pelo povo. Pilatos tinha o poder, porque ele era o governador. Ele podia decidir: olha, vai ser Jesus aqui que vai ser liberto. Não, vai ser Pilatos. Ele podia decidir, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque quando se refere a Jesus, ninguém pode decidir por você. Quando a questão em jogo é Jesus, ninguém vai poder decidir por você. Pai não pode decidir por filho em relação a Jesus. Mãe não pode decidir pela filha em relação a Jesus. Filho não pode decidir em relação a Jesus pelos pais. Se nós pudéssemos, né? Não, eu quero que meu pai seja salvo, ele vai ser salvo porque eu decidi isso. Diga comigo: a salvação é pessoal. Não é porque é filho de crente que vai ser crente. Isso é importante você saber. Pastor, meu filho eu sou crente, meu filho é crente. Ei, irmãos, a decisão é pessoal de cada um. É cada um que tem que decidir quem quer. É cada um que tem que fazer a sua escolha. Quem você quer? Quem você quer? Pastor, eu quero Jesus. Você quer Jesus mesmo? Você quer Jesus de fato? As pessoas não sabem, irmãos, o preço de querer Jesus. A gente não mede o preço.
Jesus um dia falou com os discípulos assim: ei, vocês querem me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem realmente andar comigo? Pois tome a cruz de vocês, dia por dia morra, renuncie a si mesmo e siga-me. É isso que significa escolher Jesus. O que significa escolher Jesus é dizer que não tem mais volta atrás, irmãos. Não tem como mais desistir. Quando a pessoa entende isso, aí pronto, ele realmente escolheu Jesus. Mas enquanto você fica assim, não, se não der certo, eu pulo fora. Então desculpa lhe dizer, irmão, você está gritando assim, Barrabás, Barrabás, com o coração. Você está gritando, é Barrabás, com as atitudes. Tem a história de um grande general que colocou seus soldados em um navio e foram para outro país para uma batalha. Quando eles desceram do navio, o general pegou e tocou fogo no navio. Os soldados disseram: mas general, por que você fez isso? Era a nossa única forma de voltar. O general falou assim: é justamente por isso que eu queimei, para nós não termos uma opção de voltar. Ou a gente vence isso aqui, ou a gente morre aqui. Mas voltar não tem mais a opção. Aleluia! É assim, quando eu decido por Jesus, não tem mais volta não, irmão. Não tem mais volta para o mundo não. Não tem mais volta para o pecado não. Não tem mais negócio com Barrabás não. Eu decidi, foi Jesus na minha vida. Vou até o final. Estou disposto a morrer pela vida como cristão. Estou disposto a dar minha vida para servir a Deus. Nós estamos vendo nos noticiários aí diariamente, falando sobre a guerra ali da Rússia com a Ucrânia. Coisas terríveis acontecendo ali. Irmãos, se esse conflito, se isso aí se espalhar, muita coisa vai mudar no mundo. E aí vai mostrar realmente quem é os crentes. Porque há países que estão só esperando a oportunidade para entrar e implantar o governo mundial deles, que é o governo do anticristo. A Bíblia fala que para que o anticristo venha, tem que haver um conflito mundial, para que ele apareça e seja aquele que vai trazer a solução para o mundo, seja aquele que vai trazer a paz para a guerra. E quando ele aparecer, ele vai ser adorado, mas é por um período de tempo que ele vai ser o bonzinho da história. Quando ele estiver governando tudo, ele vai mostrar as garras dele. Aí vai ver a perseguição contra os cristãos, aí vai haver a matança de cristãos. Aí, irmãos, é a hora daqueles que estarão nesse tempo provar que realmente escolheram Jesus. Será que nós estamos realmente querendo Jesus? Mas há uma outra questão que é interessante. O versículo 20 diz que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás. Veja, tinha pessoas ali que estavam persuadindo o povo, dizendo assim: olha, escolhe Barrabás, manda matar Jesus, escolhe Barrabás. Irmãos, tem muita gente que está tomando decisão na vida por causa de outras pessoas que estão lhe persuadindo. Tem muita gente que está no caminho da morte, que está no caminho espaçoso. Tem muita gente que está na maldição porque está ouvindo a opinião de outros. Quer Jesus, mas tem outro no ouvido falando assim: não, escolhe a Barrabás.
Tem gente que vem num culto desse aqui e o coração dele quer Jesus, mas no ouvido dele o diabo vai lá dizer assim: escolhe a Barrabás. Ei, Barrabás, olha o prazer, olha as vaidades do mundo, olha as coisas que você faz parte, as coisas que a carne gosta. Fique com Barrabás. Aí a pessoa sai de um culto desse, agarrado, de mãos dadas com Barrabás. Quantas pessoas, irmãos, quantos crentes que ainda estão pedindo Barrabás, que ainda estão escolhendo Barrabás. Eu quero dizer para você nessa noite que não tem como fugir. É por isso que o julgamento ele é tão verdadeiro. É por isso que o julgamento final não deixa margem alguma para o erro. Porque diante de Deus vai estar toda a humanidade. E só vai ter as duas opções sempre. Deus vai dizer assim: por que você escolheu Barrabás? Por que você rejeitou meu filho? Por que você rejeitou meu filho? Ah, Deus, é porque eu fui influenciado por outras pessoas. Ah, Deus, é porque eu estava com medo da pressão, do momento, o calor do momento do pecado. Deus disse: não tem jeito, você escolheu Barrabás. Aí a Bíblia diz que Deus vai colocar as ovelhas à sua direita. As ovelhas são os que escolheram Jesus. E vai colocar os bodes à sua esquerda. E ele vai dizer para os bodes: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus demônios. E ele vai dizer para os da direita: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino, a herança de vocês, que está preparada desde a fundação do mundo. Quem vós quereis? Essa foi a pergunta. Jesus ou Barrabás? Mas tem uma segunda pergunta. Quando o povo escolhe Barrabás, Pilatos pergunta de novo, versículo 22, leia, versículo 22. Ele pergunta: o que devemos fazer de Jesus? O que devemos fazer com Jesus chamado Cristo? O que a multidão gritou? Crucificam, crucificam, crucificam. Meu Deus, irmãos. Olha o ponto que nós chegamos como humanidade. Olha o ponto em que nós chegamos como humanidade. Nós chegamos ao ponto de dizer: crucifica o Filho de Deus. Nós chegamos ao ponto de dizer: ele merece a morte. Ele merece a morte. Eu não quero ele, eu quero é Barrabás. Eu quero é a maldade, eu quero é o pecado, eu quero é a vida fora dos planos de Deus. Eu não quero esse Jesus. Crucifica ele. Olha o nível de maldade do coração do ser humano. Jesus mesmo falou assim: quantas vezes eu estive no meio de vós, curei os enfermos, multipliquei os pães para vocês. Irmãos, as mesmas pessoas que viram milagres acontecerem,
As mesmas pessoas que viram Jesus curar enfermos, as mesmas pessoas que conheciam a história daquele homem, um homem inocente, um homem puro, um homem justo, que não fez mal a ninguém. Essa mesma multidão está agora lá embaixo gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Isso aí é só para provar que não existe ninguém bom. Jesus falou assim: não há um sequer. Nenhum de nós aqui somos bons, irmãs. Você é mau, eu sou mau, porque a nossa natureza é caída. A nossa natureza é caída, é do pecado. Ela só quer pender para Barrabás, ela só quer pender para o pecado, ela não quer pular de Jesus. É por isso que todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante do trono de Deus e dizer: Pai, oh Deus, eu fui muito bonzinho, eu nunca matei uma mosca, eu nunca matei nada, eu nunca xinguei, eu nunca desobedeci, eu nunca fiz nada de errado. Sabe o que vai ouvir? Afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: ei, bom, por que me chamas bom? Bom, só Deus. Jesus perguntou: você conhece os mandamentos? Ele disse: sim, Senhor, desde a minha infância eu tenho obedecido, eu tenho cumprido os mandamentos, eu não adulterei, eu não roubei, eu não transgredi. Jesus disse: muito bem, mas falta uma coisa, falta só uma coisa para você. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Sabe o que a Bíblia diz? E o rico se entristeceu. Se entristeceu porque ele tinha muitas riquezas. Virou as costas e foi embora. Não era ele que era o bom, não era ele que era o correto, não era ele que era o certinho. Pois é, ele não era certinho, ele não era o bom, ele era mau. Ele era mau. Porque não há nada, irmãos, feito pelas nossas mãos que vai ter capacidade de tirar a maldade de nós. Não há nada. Você pode andar de joelhos essa cidade toda, você pode pegar um chicote e se cortar, como fazia lá os antigos monges, se dilacerando para tentar pagar as penitências. Não tira a maldade do seu coração. Você dá esmolas, você não xinga, não tira a maldade do teu coração. Pastor, como então eu me livro da maldade? Unicamente através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, unicamente se colocando debaixo da cruz e dizendo: Senhor, eu sou mau, me perdoa, me purifica com o teu sangue. Só o precioso sangue de Jesus pode nos purificar da maldade. Só. É por isso, irmãos, que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta o ser humano tentar chegar a Deus se não for por Jesus. Só Jesus pode arrancar a maldade do nosso coração. Só Ele pode arrancar.
o mal das nossas vidas. É por isso, irmãos, que a pergunta é feita: o que eu devo fazer de Jesus? O que eu devo fazer de Jesus, pastor? O que eu devo fazer de Jesus? Enquanto muitos estão crucificando Jesus, através das suas decisões, através das suas atitudes, das suas escolhas, eu e você, irmãos, devemos fazer diferente com Jesus. Sabe o que nós devemos fazer com Jesus? Nós devemos ouvir a palavra dele. Ele disse: bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras. É isso que você deve fazer com Jesus, fazer como Maria. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Você sabe a história, né? A Marta correu para fazer comida, para limpar a casa. Maria se sentou aos pés de Jesus e ouvia as palavras de Jesus. Marta ficou indignada e disse: Jesus, tu não te importas que eu trabalhe sozinha e Maria fique aí aos teus pés? Jesus falou assim: Marta, 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 tu está escolhendo coisas que não vai ter sentido no final das contas. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Aleluia! Ei, irmãos, o que eu devo fazer com Jesus então? Eu devo ouvir a palavra dele. Ouça as palavras de Jesus, querido. Ouça as palavras dele. Ele falou para os discípulos assim, para os 12, quando a multidão foi embora. Ele disse: vocês também querem ir embora? Pedro se levantou e disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu tens, eu quero estar contigo, ouvindo. O que nós devemos fazer com Jesus então, irmãos? Nós devemos aceitá-lo, nós devemos recebê-lo de todo o nosso coração. Nós devemos receber Jesus em nossas vidas. Nós devemos receber Jesus em nossas casas. Ah, irmãos, não importa se tem 10, 20, 30, 40 mil gritando: crucifica ele. Eu quero é Barrabás. Você e eu temos que nos levantar e dizer: não, eu quero é Jesus. E se alguém disser assim: tu vai morrer se tu escolher ele, você diz: eu morro por ele, porque eu prefiro morrer por Jesus do que perder a minha vida na eternidade escolhendo Barrabás. O que devemos fazer com Jesus então? Devemos segui-lo. Ele disse: ei, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Quem quiser me seguir, morra. Morrer para o quê, pastor? Morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer, irmãos, para tudo aquilo que queira tirar você de Deus. Você tem que morrer. Eu devo segui-lo. Jesus um dia chegou para um rapaz e disse: ei, segue-me. Ele falou assim: Senhor, eu acabei de comprar uma propriedade, eu tenho que ir olhar essa terra. Me desculpa não poder te seguir. Jesus virou para outro e disse: ei, segue-me. Ele disse: Senhor, eu acabei de casar, me desculpa, não dá para me te seguir agora. Ele chegou para outro e disse assim: segue-me. Ele disse: Senhor, meu pai morreu, eu tenho que ir enterrar ele. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Vem e segue-me. Ei, irmãos, seguir Jesus tem um preço. Seguir Jesus tem um preço de abrir mão das coisas que estão nos parando. Eu ouço as pessoas falando: ah, pastor,
Os meninos lá fora estão virando Zezéu. Vai alguém lá, senão jogar uma bomba lá. Ah, pastor, mas eu tô num relacionamento com alguém. Ele disse que não vai para a igreja. Meu irmão, largue esse relacionamento. Largue isso. Diante de Deus não. Ah, Deus, é porque Ele não queria te servir. Eu até queria. Quem amar pai e mãe, marido, se você ama teus pais, se você ama teus filhos, se você ama teu marido, tua esposa, mais do que a Jesus, você não é digno dele. Você não é. Foi isso que ele disse. Ele é primeiro nas nossas vidas, irmãos. Se ele não for primeiro, pois ele não vai ser segundo, ele não vai ser terceiro, porque ele só quer o primeiro lugar. Se o primeiro lugar na tua vida é do teu marido, então você não é digno de Jesus. Se o primeiro lugar na tua vida é o teu filho, você não é digno. Fato. Não tem como mudar isso. Se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa que está te impedindo de seguir a Jesus, de escolher a Jesus, de viver para Ele, então você não é digno dele. Pastor, o que eu devo fazer com Jesus? Eu devo tomar o seu jugo. Tomar o jugo de Jesus fala de tomar a carga que ele leva. A carga de Jesus fala da vida do cristão, fala da missão. Prova de obediência. Ele veio com a missão. E você diz também, Senhor, eu aceito a tua missão na minha vida. O que eu devo fazer com Jesus? Eu devo amá-lo. Eu devo amá-lo acima de todas as pessoas. Eu devo amá-lo. O que eu devo fazer com Jesus? Eu devo imitá-lo. Eu devo andar. Música lá esqueci o nome dele agora. Amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou. Viver como Jesus viveu. Irmãos. É desse jeito. Amar. O que eu devo fazer com Jesus então? Ele dizer, eu quero Jesus. Seja a tua